Glória a Deus. Oi? Ela tá brigando comigo que eu peguei a água dela. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Mano, eu tô com a impressão de que tem alguma coisa que só fala quando eu falo bem perto dele ou bem alto. Eu sei que vocês estão acostumados com o profeta. Fala baixo. Tá aí. Tá contando? Eu acho que tem um hate no meu profundo. Ei, som A, tem? É porque tem uns irmãos mais pentecostal que eu. Eu sei como é que é isso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Gente, faz isso não. Com água o povo já tem que pedir para parar para a gente pregar. Trouxe coca, já era, vigília. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 42. Irmãos, eu vim preparado para pegar algo. De um jeito. Mas nós estamos num ambiente profético, amém? Glória a Deus, tem duas pessoas que creem nisso. Eu queria pedir que você aquietasse sua alma, se assentasse. Se você tem criança, você cuidasse aí do seu filho, para que esse ambiente profético seja aproveitado da melhor forma possível. Aí veio um irmão crente que não quer ver ninguém derrubar as coisas, é isso. Isaías 42. A última vez que eu ministrei aqui, eu terminei com esse versículo, Isaías 42, 9. Mas eu quero ler o texto todo com você, amém? Isaías 42, versículo 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, ou tem prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Qual é o nome do seu Deus? Eu sou o Senhor. A minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura.
E nós terminamos a última vez aqui: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Irmão, mais importante do que viver o novo do Senhor é ouvir o novo dele, amém? Porque se eu não ouço o novo, como é que eu vou me projetar para ele? Como é que eu vou me preparar para esse novo tempo, para essas novas coisas, para esse novo ambiente? Você concorda comigo? Quem estava aqui a última vez que eu ministrei aqui? Nós falamos sobre Abraão, e esse processo dos altares de Abraão, amém? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. E a sensação é de que quando Deus quer levar a gente para um lugar novo, a gente tem essa mesma sensação, sim ou não? De que nós estamos saindo da nossa zona de conforto, de um lugar onde a gente já sabe se mover, de um lugar que a gente já conhece os caqueados, a gente sabe que se a gente orar assim vai acontecer. A gente sabe que se a gente tocar aquela música, vai dar nisso. E aí chega um novo tempo e Deus começa a falar assim: pastor, não, para de fazer isso. Mas Deus, funcionou até hoje. Não, para. Ô irmão, para de chorar dentro do quarto. Mas funcionou até hoje. Não, eu quero te tirar desse lugar. Eu quero te colocar no lugar novo. E aí a primeira dificuldade é a gente sair de onde a gente está. É ou não é? Aí por um passo de fé, às vezes até por insistência e provocação de Deus, nós somos empurrados de um lugar confortável, de um lugar onde a gente já conhece, de um lugar bom, que a gente conquistou, e nós somos empurrados para o novo de Deus. E aí o que a gente chega fazendo no novo de Deus? O velho, né? A gente toca aquela música e acha que vai funcionar e não funciona mais. A gente prega aquilo que acha que vai dar certo e não funciona mais. A gente entra para dentro do quarto e chora igual antigamente e não dá mais certo. Quem já passou por isso? Aí você fala assim: minha vida acabou, Deus não gosta mais de mim, Deus não quer falar mais comigo. É ou não é? Aí você vai fazer as coisas velhas do jeito antigo e Deus fala sempre a mesma coisa: sai e vai para o novo. Aí você se frustra, sim ou não? Poxa, estava dando certo até agora. Aí quando você entende que é um novo tempo, a frustração vira medo e insegurança. Tá bom, Deus, se do jeito que eu fazia não dá certo mais, o que eu faço? Eu estou perdido. É ou não é, irmão? Aí vem aquele negócio: será que eu vou conseguir fazer diferente? Porque eu fui treinado, eu fui quase que doutrinado a fazer desse jeito. E a gente vai vendo na vida de Abraão que ele sai e leva Ló. Depois Deus tem que desligar Ló, que era uma segurança. Até chegar um dia que Deus olha para Abraão e fala assim: me dá seu único filho. E ele, sem pensar duas vezes, no outro dia acorda de madrugada e leva o menino para o monte. Anda 3 dias e leva o menino para o monte. E chega lá, põe ele e vai matar Isaac. E é naquele lugar que Deus sela o destino de Abraão. Flair, você é o pai da fé, porque você veio até o ponto que eu vou. Deus foi até o ponto de entregar Jesus e levou Abraão até esse mesmo lugar para ser a mesma pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou contar a história primeiro, senão perde a graça. Um dia nos Estados Unidos, uma escola foi visitar uma igreja e consequentemente a casa de um avivalista, John Wesley. E lá tinha o quarto onde John Wesley orava.
e estava a excursão com as crianças. E John Wesley orava no mesmo lugar muitas horas. E o chão de madeira tinha as marcas do joelho dele. Será que ele fez um lugarzinho preparadinho? Será que ele tinha um altar, irmão? Será que ele vivia secreto? A ponto de afundar o... Aí, no final da excursão, a professora faz a conta, né? Os 9 fora, para ver se o filho de alguém ficou para trás. E começa a contar. 1, 2, 3, 4, chega no final, falta alguém. E aí começa o desespero, né? Vamos procurar essa criança que está faltando. Quando chega no lugar onde John Wesley orava, tinha uma criança ajoelhada. Ela encaixou os joelhos nos 2 buraquinhos e falou assim: Deus, eu quero viver o que esse cara viveu. Eu quero viver o que esse cara viveu. E Deus fez um questionamento só: você está disposto a passar pelo que ele passou? E a criança respondeu: eu estou disposta. E aí a professora chama: Benihim, vamos, você está para trás. Nós queremos viver o que grandes homens vivem, mas nós não somos maduros o suficiente. Nós não passamos por alguns processos para viver isso. Eu quero ouvir as coisas novas de Deus, mas eu tenho que deixar de viver o velho. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 37. Nem que isso seja provocado pela maldade, pelos ciúmes de outro. Eu quero viver o novo de Deus. Nós estamos nas primícias, é o 2º dia, pastor? 4º dia? Muito bom. Todo mundo chegou aí? Gênesis 37. Nós vamos ler a história de José. Você já conhece ela de frente para trás, de trás para frente. Amém? Mas nós vamos ler e nós vamos observar alguns pontos. Amém? Então eu não vou ficar tentando contar a história de José para você. Tamo junto? Era uma vez José. Não vou fazer isso, amém? Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Alguém buga a cabeça aí? Essa é a história de Jacó. Tendo José. É a história de José ou a história de Jacó? Vamos lá, vamos contar a história de Jacó. Tendo José. Bruno, mas você não falou que ia contar a história de José? Não é estranho? Deixa eu te contar um segredo. A sua história só começa quando começa a história dos seus filhos. O meu ministério só começa quando o ministério do Johnny começa, meu discípulo. Eu não tenho feito uma carreira ministerial para ser não. As histórias na Bíblia, as histórias de Deus começam quando? Quando o filho começa a história dele. Por que você conhece um pai bom chamado Eu Sou o Senhor? Alô? Porque você conheceu o filho. Eu quero ter um grande ministério. Irmão, se você não tem um discípulo e ele não está tendo um grande ministério, sua história nem começou.
A nossa história só começa na história dos nossos filhos. Por isso, o Deus é de Abraão, Isaac, Jacó. Consegue entender? E a história de Jacó começa quando? José. Então, se você está tentando caminhar sozinho, sem se reproduzir, sua história nem começou ainda. Estamos juntos? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, mas não é a história de Jacó? Irmão, Deus olha para você e não vê assim Horus. Deus olha para você e vê os filhos de Horus. Você tem filho? Então você é alguém para mim. Você precisa entender um negócio. Você entender o seu destino profético. Deus não te chama mais pelo nome. Deus te chama como os céus te chamam. Jacó é o nome da terra, mas em Deus Jacó não é mais Jacó. Jacó é Israel. Consegue entender? Então pare de se olhar no espelho e se enxergar como você se vê na terra, como as pessoas dizem que você é na terra. Olhe para o espelho e veja o seu destino profético. Os céus te chamam assim. Ai, eu sou coitadinho. E Deus está lá no céu, olhando. Ei, profeta, você está, Deus não gosta de mim. Aí Deus está, ei, você é meu filho em quem tenho prazer. Sai de uma realidade, irmão, e entre em outra, em nome de Jesus. Caso contrário, você vai viver as mesmas frustrações, os mesmos dilemas. Deixa eu te dar uma palavra. Quem quer viver o novo? Eu quero. Nem que seja problema novo, eu quero. Dilema novo, eu quero. Crise nova, eu quero. Eu só não quero viver a mesma coisa. Eu vou te mostrar por quê. Vamos continuar. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Irmão, eu quero que o povo fique com raiva de mim esse ano. Nossa, o Bruno está tão crente. É isso mesmo. É isso que eu quero, irmão. Eu não sei se você quer participar disso, mas eu quero que o povo olhe para mim e fale assim: meu Deus, parece que Deus está fazendo tudo com o Bruno. Nossa, mas eu estou desse nível, irmão. Nem que seja a raiva dos outros, eu quero passar, porque eu vou viver coisas novas esse ano. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei. Eu vou me entregar como eu nunca me entreguei. Nem que seja só a raiva dos outros, eu já vou falar assim: Deus está fazendo. Eu ainda não vi nada. Eu estou emagrecendo, eu estou gastando tempo com Deus e só estou passando raiva nos outros, mas eu estou fazendo algo novo. Vamos continuar. Teve José, versículo 5, um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais. Irmão, quem aí já falou assim: não pode contar o sonho para os outros? Quem já ouviu isso? Não pode contar o projeto novo que você está querendo empreender para os outros, que os outros o zóio gordo vem. Aí o irmão tem uma revelação de Deus para o negócio dele. Ele acha que não pode contar para ninguém. Quer um segredo? Conta o sonho, irmão. Sabe por quê? Porque quando o sonho é de Deus,
Se o outro entrar para tentar fazer a mesma coisa, ele não vai conseguir, porque ele não tem uma palavra de Deus. Eu vou abrir um negócio. Não posso contar. Irmão, conta. Se o irmão tiver mais dinheiro, ele vai tentar abrir um negócio e não vai dar certo, porque ele não tem uma palavra para fazer aquilo. Eu vou piorar a situação, tá? Vamos ler. Versículo 6. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. José conta o sonho. No próximo versículo: então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Irmão, eu quero ter um lá desse jeito, onde um conta o sonho e o outro já interpreta. Não teve uma oração, pastor. Não teve um pastor, sonhei, me ajuda. Não teve isso. Ele contou na mesa e os próprios irmãos. Então quer dizer que você vai reinar sobre a gente? Falou, família profética, eu quero isso para mim. Esse negócio de pastor, sonhei que estava acontecendo isso, tinha um tigre, tinha um leão, tinha um coisa, um negócio, me ajuda. Essas ligações que a gente recebe, né? Irmão, eu quero uma casa dessa, onde o irmão conta o sonho, o outro irmão já fala, então é isso, assim, assim, assim. E eu vou te contar que o ambiente era profético desse jeito, porque tem um segundo sonho. Vamos ler o segundo? Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos? Irmão, olha a naturalidade do profético. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha a sabedoria do pai. Sonhou uma vez, é loucura do menino. Sonhou a segunda vez, eu acho que Deus está querendo falar. Um dia Yasmin acorda e fala: pai, eu sonhei com Jesus. É coisa de criança. Aí vem a outra pergunta: e como é que ele era? Todo vestido de branco, uma luz, eu não vi o rosto dele. Aí eu arrupiei, falei: não pode. Aí ela falou: só que eu fiquei com vergonha e não falei nada. Falei: uai, quando você vê Jesus, você tem que conversar com ele. Aí ela falou: então ora para eu ver ele de novo. Irmão, o primeiro sonho, você fala, isso é coisa de menino. O segundo sonho, o pai já falou: eita, Deus está querendo fazer. E aí ele já guarda aquilo no coração dele. E os sonhos veio para isso, guardar o coração de Jacó, de Israel. Vamos falar assim, né? Se o céu chama assim, por que a gente não vai chamar? Vamos continuar lendo? Eu vou te contar a história, você vai saber. Fechamos o capítulo. Os irmãos de Jacó estão pastoreando, estão lá com o rebanho, e José é mandado para lá. E quando ele chega lá, o que acontece? Aleluia! Mas eu estou acostumado com isso. Se cair e não chorar, quando o pai chegar, chora. Não tem ponto de escapar, né? Eu sei como é que é. Quando eles viram José de longe, eles começam a tramar. Lá vem o sonhador. Irmão, eu quero ouvir isso, velho.
Eu não sei você não. Eu quero ouvir essas coisas. Olha lá o doido. Olha o maluco. Tá sem comer. Tá sem fazer as coisas. Ele tá achando que vai chegar em um lugar. Eu tô doido para ouvir isso esse ano. Mas eu vou viver o novo de Deus. Ixi, olha lá, o irmão ficou doido. Agora não quer saber mais de nada. Quer só... Eu quero... Você quer ouvir isso daí também, irmão? Eu tô doido. Aí chega nos ambientes proféticos, a gente fica um pouco mais doido, né? Quando José chega neles, eles já tramaram matar José. Mas glória a Deus que todo irmão mais novo tem um irmão maduro. Aí Rubem fala assim: gente, não vamos matar não. Aí olhou um buraco e falou: vamos só jogar no buraco. Deixa ele aí. Os lobos vai vir e vai pegar ele. Pelo menos o sangue dele não está nas nossas mãos. E aí a Bíblia fala que Rubem fala isso pensando: quando a gente for embora eu volto e pego ele. Porque todo irmão maduro cuida do irmão mais novo. Se você ainda não chegou nesse nível, irmão, de olhar para os seus irmãos e falar assim: meu papel é olhar as meninices, as presepadas do meu irmão mais velho e cuidar dele e gerar maturidade nele, irmão, você não é maduro. Sabe quando o pastor fala assim: irmão, eu preciso de gente para cuidar de gente? Se você se põe à disposição, você já está falando: eu sou mais velho, eu tenho que cuidar do mais novo. Você que é mais velho, que olha o mais novo e diz assim: relaxa, isso daí eu também vivi quando era novo convertido. Daqui uns anos isso passa. Irmão, você é imaturo tanto quanto. Você só é velho. Mas o filho mais velho, maduro, é aquele que cuida do irmão mais novo. Mas Bruno, Deus está de brincadeira comigo. Só aparece menino no meu lado. É porque eu acho que você pode e consegue cuidar deles. Se não, estava do lado do outro. Sabe como é que você sabe que Deus colocou pessoas para você cuidar? É quando as pessoas do nada e viram e falam assim: ô Johnny, eu tô com um problema. Minha vida, eu pequei, eu fiz isso. Aí você fala: gente, o que está acontecendo? Deus entregou o coração do seu irmão para você. Cuida dele. Tamo junto? Mas aí o plano não dá muito certo, que ele joga no buraco e logo vem o pessoal passando. Aí o pessoal tem outra ideia: vamos vender, que aí a gente não mata e ainda ganha um dinheirinho, né? O irmão que não é maduro usa o irmão mais velho, o mais novo, para lucrar em cima, pastor. Vem para minha célula, vem para minha célula. Só que ele só quer número. Ele só quer mostrar para o pastor que tem gente na célula. Mas cuidar de verdade, vem para minha célula, nem que seja pelo lanche, mas vem para eu mandar o relatório para o pastor. Tira foto, posta no grupo da igreja. Mas quando Deus manda as pessoas que você é maduro, irmão, aí você cuida, você zela, você não quer lucrar. Vamos continuar. José é vendido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem aí já ouviu uma promessa de Deus e falou: nesse ano, agora vai? E aí Deus joga um dado e cai numa casa. Aí você tira a carta: ande 6 casas para trás. Aí você fala: Deus, o que está acontecendo comigo, pai? Tu disse que ia fazer, e ao invés de andar para frente, Deus, eu estou andando para trás. Sabe qual foi a última frase que eu ouvi de Deus em 2020? Eu fui fazer um exame
polissonografia. Você vai dormir no hospital. Quando você chega lá, parece um hotel. Só que põe tanta coisa em você que tu não consegue dormir. E tu foi lá só para dormir. Eu não entendo. Você deita e não dorme, não consegue dormir. Tem um monte de coisa na sua cabeça, tem um monte de coisa. E aí eu falei assim: Deus, será que um dia o Senhor vai me levar? E eu já tenho palavras assim, mas eu fiquei tentando viver a promessa. Será que um dia eu vou entrar num quarto de hotel? Porque eu vou pregar em um lugar? E aí, ao invés de Deus me responder a pergunta que eu fiz, Ele me disse a seguinte frase: Bruno, eu preciso confiar em você. A gente fala muito, eu confio no Senhor. E aí quando Deus me perguntou, me disse, eu preciso confiar em você, eu me senti meio ofendido, sabe? Deus, mas será que você não confia em mim? Mas é como se Deus estivesse falando assim: olha, eu preciso te preparar para você chegar nesse lugar. E de cara eu comecei a buscar nós temos textos sobre confiar, mas é sempre o homem declarando sua confiança em Deus. E eu falei assim: Deus, eu preciso. Eu não sei se vocês têm isso também, mas quando Deus fala com a gente corre para a Bíblia e quer confirmar, né? Para não falar que é coisa da nossa alma. Então a gente vai para a Bíblia e fala: Deus, sempre é esse lance de eu confio no Senhor. E como é que o Senhor vai confiar em mim? E aí me aparece quem? José. 13 anos. É vendido como escravo pelos irmãos. É preso. Quando ele acha que está chegando, é preso. Quando ele acha que vai sair, ele continua. Sabe? É o copeiro e o... Como é que é, gente? Como é que chama? Como? Isso. Irmão, olha isso. Onde é que José aprendeu a interpretar sonho? Dentro de casa. Ele falou o sonho, todo mundo interpretou. Ele contou outro sonho, todo mundo interpretou. Ele vivia nesse ambiente profético, irmão. Ele foi treinado pelo pai. Chegou na cadeia, ele não fez força. Só contaram o sonho para ele. Aí ele interpreta. O outro conta o sonho, ele interpreta. E fica tranquilo. A injustiça não vai rolar com vocês, não. Só que ele está preso por causa da injustiça, irmão. Aí os dois são soltos. O único pedido é: não se esquece de mim, não. Imagina José, irmão, recebe um sonho e ao invés de ir para frente, ele é vendido como escravo. Quando ele acha que vai dar bom, vem a Potiféia. Eu chamo ela de Potiféia. É o Potifar e a Potiféia. E quer bulinar. Olha isso, velho. Ele foge da mulher, sem roupa, e é acusado, e vai para a prisão, e fica lá. Eu não sei se você já leu o texto. Ele não fica budejando, ele não fica reclamando, ele não fica murmurando porque está lá, não. Eu tenho uma promessa. Eu falei isso a última vez. Se eu prometer que vou te dar 10 mil reais, pastor, tu vai esperar quem realizar a promessa? Eu? Ou tu vai sair doido correndo atrás de 10 mil? Se eu te prometi, quem vai cumprir a promessa sou eu. Aí o crente ouve a promessa de Deus, vira as costas e corre para tentar realizar.
Johnny, eu vou ir. Ao invés de esperar eu ir lá, o Johnny levanta e sai correndo para vir para cá. Quando ele chega aqui, eu falo: não, mas eu não quero conversar com você aqui, eu quero conversar com você lá. Você está conseguindo entender? Se Deus prometeu, é Ele quem vai cumprir. Se eu estiver na cadeia, se eu estiver na casa do meu pai, onde eu estiver, Ele vai cumprir. Não fui eu que prometi, foi Ele. Então é Ele que tem que cumprir. Só que Deus queria colocar José em posição de governo. A minha glória eu não reparto com ninguém. A minha honra eu não reparto com ninguém. Se você quer ser colocado em lugares de governo para governar em nome de Deus, Ele precisa confiar em você. Bruninho, mas está zoado, o negócio está ruim aqui. Ele está te testando para ver se Ele realmente pode confiar em você. José recebe o sonho, é vendido, começa a prosperar, ele começa a falar: o sonho vai se cumprir. Vem Potiféia, como quem diz: será que os seus desejos carnais vai comprometer a promessa? Ou quando você estiver no governo, você vai sair de lá por causa da tua carnalidade? Eu vou te testar. E aí o que acontece? Ele passa pela prova dando glória a Deus. E aí vai para onde? Para a cadeia. Calma, é só um processo. 2020 foi esse processo. Será que você termina 2020 ouvindo de Deus: eu confio em você, eu posso te colocar em lugar de governo? Se você respondeu não aí, irmão, entre nesse processo, irmão. Até que um dia Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho, nem os melhores dos melhores, nem Cristiano Ronaldo, nem Neymar, nem Messi, ninguém. Gente, eu amo o começo do ano. Hoje eu vi a cartomante não, ela também é cartomante. A mulher vendo o futuro dos times de futebol na borra de café. Gente, me perdoe. Eu não consigo me conter. Porque o começo do ano, o que é que todo mundo quer saber? Como é que vai ser esse ano? Né? Mas todo mundo espera coisa boa. Mas ninguém quer entrar no processo e viver os piores anos da vida para chegar onde Deus quer. Faraó tem um sonho e ninguém interpreta. É sensacional que com a mesma naturalidade que José interpreta, ou os irmãos, né, a família interpreta ali na mesa, José interpreta o sonho. Você não vê ele pensando: deixa eu ver, deixa eu orar. Eu vou abrir um parênteses, tá? Vocês deixam? Não quero escandalizar vocês. É porque os irmãos têm tudo ministério profético. Eu estudando o ministério profético com como é que é? Chris Volaton. Aí ele fala assim, ó: por que o dom de cura a gente pode orar pelas pessoas e elas ser curadas a hora que a gente quiser? É ou não é? Você não precisa ter um manto para botar a mão na cabeça e expulsar um demônio e curar uma pessoa. Por que para profetizar a gente tem que ter se é um dom igual aos outros? Ah, irmão, eu profetizo sem o povo querer, tô nem aí. Mendigo pediu comida na porta do mercado. Eu falei: eu compro a comida para você, não é para beber. Aí veio aquela moeda de 25 centavos, novinha, douradinha. Aí eu falei: eu vou profetizar na vida desse cara.
Irmão, Deus não falou comigo. Eu não senti um tremelique. Sabe, a nuvem não encheu o templo. Não. Eu peguei a moedinha, falei, Deus vai restaurar valores na sua vida. E dei o dinheiro. Irmão, se ele foi beber, não sei. Eu sei que eu liberei uma palavra sobre ele. Ah, Bruno, mas eu não sou um profeta, eu não posso profetizar. A minha Bíblia diz que todos profetizam. Em Atos 4. Atos 4, mano. Todos profetizarão, irmão. Recebe a graça e vai. A diferença do ministério profético é que o profeta, ele tem uma caixa de ferramenta que ele faz o céu abrir, que ele faz uns trem acontecer e o ambiente profético vem. Esse cara não sou eu. Mas quando eu colo assim, ó, eu consigo me mover. Os caras têm as caixas de ferramenta e na hora que solta no chão eu estou pegando e estou usando. Irmão, quando você começar a estudar a Bíblia, você vai começar a entender isso. Que aí você está do lado de um cara que é pastorzão. Irmão, cola na dele e segue o rio, que você vai virar o melhor pastor que o povo já conheceu. Quem se submete à unção se move nela também. Isso é segredo, irmão. Se você submeter ao mestre, você vai ler a Bíblia diferente, irmão. Deus vai te dar uns trem diferentes. Mas não, fica lá o pastor. O mestre é o cara frio que prega 5 horas. Quando você aprender essas coisas, aí vocês vão usufruir um do ministério dos outros. Por isso que os ministérios é junto, irmão. Porque um se move debaixo do outro. Vamos continuar, fechei o parênteses. Onde é que eu estava? Eu estava na cadeia. Foi preso. Do mesmo jeito, ele interpreta o sonho de Faraó. E aí olha o que Faraó diz para ele. Vá lá para o capítulo 41. Estou terminando. Eu não falo mais que eu estou terminando. Eu vou tentar terminar. Porque às vezes a pessoa tenta e não consegue. Amém? Não fica mentira, né? Gênesis 41. Todo mundo chegou? Preste atenção. 41, 37. O conselho, presta atenção, olha isso. Eu vou tomar a história até aqui. José amadureceu tanto nesse processo que quando Deus revelou o sonho de Faraó para ele, ele não foi só com a revelação do sonho, ele foi com um plano de solução. Eu não sei se você já leu a história de Neemias, mas Neemias também era sábio desse tanto. Ele vê que a nação está destruída. Quando ele volta, ele olha para o rei e fala: ó, minha cidade está destruída e eu queria ir lá servir e reconstruir a cidade. Aí muito provavelmente o rei pensou: o que você vai fazer? Ele puxou do bolso o plano e apresentou: eu preciso de tantos dias, eu preciso de tanto de madeira, eu preciso de tanto disso. O rei falou: pode ir, eu te libero esses dias, e quando você estiver passando, você pode pegar da reserva do reino as madeiras e ir reconstruir. Fala comigo. Ah, não fala isso não, você não está entendendo. O novo... Eu já recebi vários relógios profetizando o novo tempo, mas eu só vivi o novo tempo de verdade quando eu decidi pegar o meu relógio e falar assim: Deus, não é mais o meu tempo, é o seu tempo. Você sai de um ambiente terreno
que onde você conta o tempo e entra numa estação onde Deus conta o tempo. E aí parece que é loucura viver sem saber o tempo. E aí você começa a viver as melhores coisas da vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um novo tempo na sua vida, um extraordinário Deus vai vir sobre a sua vida. Deus vai te surpreender todos os dias. O irmão, irmão, se você gosta de relógio, irmão, você sabe que não é fácil dar relógio. O dia que Deus pediu para eu dar um relógio, eu falei assim: Deus, não. Até eu entender isso, eu falei: eu já entendi, Deus, o Senhor tem um tempo novo para mim. Eu vou esquecer do meu tempo e vou viver o seu tempo. José abandonou a carreira cronológica. Vocês têm essa sensação de que a vida de todo mundo flui normal? Tudo que o povo empreende dá certo? E às vezes você quer fazer coisa pouca e dá errado? Já teve essa sensação? É como se Deus estivesse falando assim: não é o tempo ainda. Mas Deus, o Senhor me deu uma palavra e toda vez que eu tento dá errado. É essa a mesma sensação que José tinha. A mesma sensação. Deus, o Senhor me deu 2 sonhos. E depois de 2 sonhos, a minha vida só deu ruim. E aí a gente chega aqui, Gênesis 42, 37. José não interpreta apenas um sonho. Deus deu uma palavra de conhecimento, de sabedoria, que Ele consegue trazer uma solução prática para aquela realidade. Olha, são 7 anos top e 7 anos de escassez. Onde esses 7 anos de escassez, se a gente não cuidar, vai consumir todos os 7 anos. E podia acabar por aí, irmão. Mas deixa eu te contar, o filho maduro não cuida do filho mais novo? O maior não preza pelo menor? José entendeu que naquele momento, para aquele momento, Deus tinha feito tudo aquilo. Já não era mais um jovem de 17 anos vislumbrando o sonho. Era um adulto de 30 anos vivendo o cumprimento de uma promessa. Então ele não só realiza, como é que eu acabei de falar a palavra, gente? Ele não só interpreta, mas ele fala assim: agora é a minha vez. Faraó, faz assim, assim, assim. Nesse momento, ele assume o lugar de governo que Deus tinha para ele. E aí presta atenção. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. 38. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, quem há o Espírito de Deus? Não é mais um jovem queimando desesperadamente, querendo fazer um monte de coisa. É um homem maduro, vivendo a promessa de Deus. Não porque ele conseguiu chegar lá, mas porque Deus colocou ele lá. Irmãos, são 13 anos. Se eu falar para você que os seus próximos 13 anos serão horríveis, mas que no final você vai cumprir o que Deus te chamou para cumprir, você toparia? Pouco provável. Mas quando Deus te manda ir para o novo, tudo o que você tem que fazer é dar o passo para fora do velho.
e viver esses novos desafios, e viver essas novas realidades, viver as inseguranças, porque quando for o momento, isso tudo sai e você entra no lugar de governo. Você consegue entender isso? Está me acompanhando? Vamos continuar o texto, 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Quando chegar a hora, irmão, você vai ter tanto de Deus que será inevitável falar que você chegou lá sozinho. Porque quando você chegar no lugar que Deus te mandou, te preparou para chegar, todo mundo vai saber que foi Deus que te colocou lá. Porque não era José governando, era o próprio Deus governando. Essa é a diferença de correr precipitadamente para a promessa e viver o processo para cumprir a promessa no tempo de Deus. Era nítido para um homem que não conhecia Deus que José era cheio do Espírito de Deus. No meio de todos os homens sábios, era nítido que José era o mais ajuizado e sábio de todos. Irmão, você está entendendo o que é Faraó falar assim: ó, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão sábio quanto você. E por último, vamos continuar lendo. Administrarás 40, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Tem gente que fala que Faraó estava aqui e José estava embaixo, e depois o resto. Mas quando a gente entende essa frase, irmão, você vai administrar tudo, exceto o que é relacionado ao trono. Faraó não estava em cima de José. Faraó coloca José do lado e fala: eu vou cuidar disso enquanto você cuida disso. Consegue entender o lugar de governo que Deus colocou José? Tudo porque o processo mostrou para Deus que ele podia confiar em José. O sonho foi o Senhor quem deu. As provas foi o Senhor quem deu. Então eu não vou murmurar, eu estou aqui. Irmão, eu não sei você, mas eu não sei se eu ia sair dessa prova de 13 anos tão cheio do Espírito, não. Mas quando José sai, irmão, é nítido que ele estava cheio do Espírito. Quando, numa época que o Espírito não estava em todo mundo. Onde o Espírito estava sobre, e só. Como quem diz: o tempo hoje, eu estou sobre você, José, e só sobre você. Vamos terminar? Versículo 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Irmão, maturidade. Você não dá uma Ferrari para uma criança de 15 anos. Eu acho que se desse uma Ferrari para mim, eu não sei se a pessoa ia ter muita coragem. Porque eu tenho um Clio 1.0 e ando na candanga. Se me der uma Ferrari, eu tenho medo de eu bater ou estragar ela.
Entende? Agora imagina, eu não vou te dar agora, porque você não é maduro o suficiente. Mas se você disser sim, Deus te coloca num processo de amadurecimento. Você pode não ser cheio o suficiente de Deus hoje para viver a promessa, mas se você topar, Deus te coloca num processo que quando você estiver pronto vai rolar. Você não é tão sábio para fazer o que Deus chamou para fazer. Irmão, Deus fala uns negócios para mim e eu fico pensando: Deus, se tu me der uma igreja, eu acho que eu estrago. Se o Senhor me der algumas coisas, eu acho que eu vou estragar. E essa é a resposta, irmão. Ele não deu ainda, porque eu não estou preparado. Mas eu só preciso estar disposto a passar pelo processo. Que na hora certa, o lugar de governo, o lugar de respaldo, o lugar de visibilidade que Deus tem para você, vai chegar. Nós temos falado muito de Mateus 6,6, né? Mas vai chegar o dia que Deus vai tirar você de dentro do quarto e mandar você gritar nos telhados o que Ele tem falado para você. O problema é que a gente quer gritar no telhado, mas não quer ir para o quarto hoje para ouvir as coisas. Ou quando Deus fala uma coisinha pra gente, a gente já corre no Instagram, no Facebook e quer. E Deus falou: eu te contei um segredinho, tu já está contando. Comece a entender que Deus precisa confiar na gente. E as pequenas revelações que Ele nos dá. Irmão, eu não sei você, mas quando você ouve uma revelação de Deus, tu sabe que é pão, irmão. Come ela e fica quieto. Mas tem revelação que você sabe que é semente. Aí tu não come, tu semeia. Aí fica um monte de crente com pão na mão e a barriga cheia de semente. Ele passa fome e o povo passa fome. Tem coisa que Deus fala para você, irmão, que é para você desfrutar lá no íntimo, chorar com o papai e pronto. Tem coisa que Deus dá para você que é semente, que se tu comer não dá nada, mas se tu der para os outros, vai rolar. Isso tudo é um processo de amadurecimento, e Deus está vendo se Ele pode confiar em você. É ou não é? Tu conta uma coisa para o irmão, o outro vem comentar. Tu conta de novo para ele, o outro vem comentar. Tu fala: gente, eu acho que eu não posso confiar nele não, porque eu contei só para ele e o outro vem, sabe? Não dá certo. Aí Deus faz isso com a gente. Ele conta um segredo, dá uma semente. Aí tu dá pro outro, fala: acertou. Aí deu um pão. Aí tu guardou. Falei: eita, não vai rolar. A intimidade só presta para quem? Só para você e ele. Se tu usar a intimidade fora, vira striptease, né? É mostrar que tem intimidade. A intimidade sem aliança é fornicação, né? Eu tenho intimidade com ele, mas quando eu não quero, eu não quero. É fornicação, irmão. É sexo antes do casamento. Quando você casar direitinho, tiver uma aliança, irmão, aí você vai entender que quanto mais no íntimo for, melhor. Mas é só lá. Para finalizar de onde a gente começou, a história de Jacó começa em José, porque o sonho de José termina em Jacó. Olha, eu estou tirando um filho, estou fazendo ele passar por um processo duríssimo, para que ele chegue num lugar de governo, e na escassez, é ele quem vai te resgatar. Você conseguiu entender? Que aí quando a história de Jacó chega lá no Egito, a família volta a se reencontrar. E aí o que parecia ser o desastre, tipo casos de família, né? Meus irmãos me venderam. Vira: Deus me preparou para esse tempo, para guardar vocês.
O dia que a cidade se virar para você e falar assim: meu Deus, eu taquei pedra em você, era eu que ficava gritando lá: ô seu doido, vai comer, seu magrelo, para de jejuar. Você vai falar assim: era por causa de você que eu parei de comer. Era por causa de você, Valparaíso, que eu jejuei. Era por causa de você, família, que eu vivi todo esse processo. Consegue entender, irmão? Tudo que essa geração precisa são de Josés. Não do José imaturo, que apenas sonha, mas do José que passou pelo processo, amadureceu, é cheio de Deus, é sábio e está agora numa posição de governo. Irmão, eu vou falar isso para acabar. Para que serve a autoridade? Para que serve o governo? Para servir os irmãos de um jeito que você não pode quando você está do lado dele. Deus não colocou o pastor Horus numa posição de governo para ele enriquecer às suas custas. Deus colocou ele na posição de governo para ele servir você de forma melhor. Toda a autoridade estabelecida por Deus é para servir. Sabe por que Deus prospera o pastor? Para ele poder te ajudar na escassez. Sabe por que Deus revela coisas para o pastor? Para na época da seca ele falar com você. Você quer um lugar alto no Senhor? Sirva. Irmão, se você não estiver disposto a servir, irmão, fica quietinho, de boa. Não busca nada em Deus, não. Vamos orar? Toda vez que eu venho aqui, eu já estou entendendo que você acha que é meu ministério. Eu não consigo orar por você. Você que tem que decidir se você quer passar pelo processo ou não. Eu não posso botar a mão na sua cabeça e mandar você para o processo. Eu queria que você orasse. Bruninho, o que eu vou orar? O que você quiser, irmão. O que Deus está ministrando no seu coração agora, é isso que você tem que orar. Assim como o Benny Hinn um dia se colocou no buraco dos joelhos de John Wesley. Hoje é o dia da gente pegar a nossa cruz e dizer: Jesus, eu vou caminhar o caminho da cruz. Deus, eu não quero mais viver o meu tempo. Deus, se o processo precisar durar 13 anos, eu quero passar pelo processo. Só não nos deixe, Pai, viver fora do propósito. Só não nos deixe, Deus, frustrar os planos do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós queremos amadurecer para viver os níveis de governo, os níveis de autoridade que o Senhor tem para nós. Erga a sua voz, meu irmão. Não consigo orar por você. Nós queremos, Pai, nós queremos os lugares altos dessa nação, nós queremos os lugares altos dessa cidade. Por isso nós nos disponibilizamos a entrar nesse processo, até que o Senhor confie plenamente em nós, até que o Senhor nos entregue os lugares altos dessa cidade, dessa nação, desse estado. Sim, nos
do Pai, a gente tem dito que esse ano é o ano da entrega. Eu queria que você eu não sei o que tem sido dito, pregado esses dias, mas nós cremos que esse é um ano de fazer mais. Não estou falando de atividade na igreja, não estou falando de você servir mais, fazer mais coisas, mas de fazer mais com relação às práticas espirituais. Orar mais, jejuar mais, se aprofundar mais na palavra, ser mais generoso, ofertar mais, dizimar melhor. Entende isso? É como se Deus não quisesse mais quantidade, mas Deus quer mais qualidade. Deus não quer mais que a gente faça as coisas do mesmo jeito. Deus quer que a gente faça as coisas melhores. Para quem nunca orou, orar um pouquinho já é orar mais. Mas para quem já ora muito, orar mais ainda é orar mais. Consegue entender isso? Sair de um lugar de conforto e ir para um ambiente novo, ser mais ousado, ser mais... Você me entende? Se você quer viver esse novo de Deus, ser mais, fazer mais, eu queria que você viesse ao altar e você fizesse um compromisso com o Senhor. Deus, eu quero. Deus, eu quero viver isso. Deus, eu vou separar mais tempo. Deus, eu vou ler mais. Se aliance com o Senhor agora.
aquela sensação: Deus, eu quero um novo, mas aqui está tão bom. E é como se... só me vem Davi na cabeça. Sabe quando uma inconformação vem? Quando Davi ouve uma história e fala: como assim? Esse gigante está aí afrontando a nação do meu Deus, e todo mundo está com medinho e dizendo: tudo bem, eu posso ser pequeno tanto que for, eu posso não caber nos moldes desse tempo, mas isso eu não aceito. Eu quero fazer um momento agora, e eu quero que você erga a sua voz, apenas manifestando a sua insatisfação com sua situação atual. Deus, nós não aceitamos uma igreja de um povo frio. Nós não aceitamos uma igreja de gente descompromissada. Deus, eu não aceito servir o Senhor de qualquer jeito. Deus, eu não aceito dizer que tem uma aliança, mas não ouço a sua voz, não obedeço a sua voz. Você consegue entender? Se você quer algo novo, essa insatisfação tem que estar no seu rosto. Por que você está jejuando? Porque é bonitinho? Não, eu não aceito mais essa minha realidade. Eu não aceito mais viver de uma unção que é velha. Eu não aceito mais sentir doncinha na cabeça quando jejua. Você consegue entender? Deus, nós queremos agora nesse momento manifestar toda a nossa insatisfação com a nossa situação atual. Pai, nós não aceitamos mais